No vídeo de hoje, apresentaremos os investimentos disponíveis na renda fixa, a finalidade de cada um, a tributação e o nível de risco. Interessante, né? Então, se você quer aprender a investir, fica comigo até o final desse vídeo. Esse é mais um vídeo da sequência Como Investir, um guia de investimento para iniciante. E todos esses vídeos serão salvos na playlist do canal, Como Ganhar Dinheiro. Antes de seguir para o conteúdo, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês para fazer esse vídeo chegar a mais pessoas e assim melhorarmos suas vidas por meio da educação financeira. Você pode ajudar inscrevendo-se no canal, deixando seu like no vídeo e compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Posso contar com você? Então, bora para o conteúdo. Quando você acessa o menu de investimentos do seu banco ou corretora, seja por meio de um aplicativo ou uma página web, e vai até a opção de renda fixa, são essas opções de investimento que você vai encontrar. Sobre elas que vamos falar agora. Vou apresentar as opções de investimento agrupadas em 3 categorias de risco, em função da existência ou não de algum artifício para proteger o seu investimento. A primeira opção é o Tesouro Direto, os famosos títulos públicos. A sua finalidade é financiar a dívida pública do governo. A tributação dos títulos públicos segue a tabela regressiva do imposto de renda, ou seja, quanto maior for o prazo do seu investimento, menor será a alíquota que incidirá sobre os seus rendimentos. Esse tipo de investimento conta com a proteção do próprio governo. No pior cenário, caso ele não consiga honrar os seus compromissos, o que ele pode fazer é simplesmente emitir mais títulos públicos, captar esse dinheiro com os investidores e quitar a sua dívida no presente. Ele faz um novo empréstimo com um vencimento para o futuro para quitar um empréstimo que vence no presente. É como se você fizesse um empréstimo para quitar um outro empréstimo. Isso vira uma bola de neve, cada vez mais aumenta a dívida pública do Brasil. Mas não vou entrar no mérito das consequências desse tipo de ação. Devido a essa capacidade que o governo tem de imprimir dinheiro, ou seja, emitir novos títulos públicos, é que eles são considerados os ativos mais seguros para se investir. Vou colocar alguns exemplos de títulos públicos aí na tela e, como vocês podem ver, temos títulos públicos pré-fixados, pós-fixados, indexados à inflação, à Selic e com vários prazos diferentes de vencimento. As próximas opções são os CDBs, Certificados de Depósito Bancário, cuja finalidade é financiar as atividades do banco, e as LCs, Letras de Câmbio, cuja finalidade é financiar as atividades das financeiras. Essas atividades não são restritas a algum setor econômico, podendo ser utilizadas para concessão de empréstimos, financiamentos e outras linhas de crédito. A tributação de ambos segue a tabela regressiva do imposto de renda e possuem a proteção do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. O FGC ele protege o seu investimento até o valor limite de R$250 mil, isso por CPF e instituição financeira. Se a instituição que você investiu, o CDB ou a letra de câmbio, ela falir ou der o calote, o FGC ele garante o seu investimento mais os rendimentos até o valor de 250 mil. Você não perde esse dinheiro. Importante reforçar que esses 250 mil reais é composto pelos valores aplicados, mais os rendimentos que serão ganhos ao longo do tempo. Então, sempre invista abaixo dos 250 mil reais para que você também proteja os seus rendimentos. Vou colocar na tela alguns exemplos de CDBs e LCs. Como podem ver, também temos opções de pré-fixados, pós-fixados e indexados à inflação. Agora vamos falar das LCIs, Letras de Crédito Imobiliário, e das LCAs, Letras de Crédito Agrícola. Elas são emitidas por instituições financeiras para financiar setores específicos da economia, como o imobiliário e o agrícola. Elas contam com um incentivo fiscal e, por isso, são isentas do imposto de renda e ainda contam com a proteção do FGC. Vou colocar na tela alguns exemplos de LCIs e LCAs. E, como podem ver, também temos opções pré-fixadas, pós-fixadas e indexadas. Devido a essas 4 opções terem a proteção do FGC, eu as considero a segunda opção de menor risco. Importante, o maior risco ele deve ser compensado por uma maior rentabilidade. Por isso que esse segundo grupo, geralmente, eles possuem rentabilidades maiores que o primeiro grupo, que são os títulos públicos.
Não faz sentido você investir num CDB cujo risco é maior se a rentabilidade dele for menor do que os títulos públicos. Aí, nesse caso, é mais interessante você investir nos títulos públicos. A próxima opção de investimento são as debêntures. Elas são emitidas por empresas não financeiras e de capital aberto, com o objetivo de financiar os seus projetos. A tributação segue a tabela regressiva do imposto de renda e as debêntures destinadas a financiar projetos de infraestrutura, elas são isentas do imposto de renda. Mais um mecanismo de incentivo a investimentos num determinado setor da economia. Os investimentos em debêntures não possuem nenhum tipo de proteção e, por isso, é preciso contar com a capacidade da empresa em honrar as suas dívidas. Está aí na tela de vocês alguns exemplos de investimentos em debêntures. Infelizmente, é um caso muito triste, mas vale mencionar aqui, não sei se vocês estão acompanhando, mas muitos investidores estão correndo o risco de perder todo o seu dinheiro investido em debêntures das lojas americanas, após a empresa declarar um rombo de 20 bilhões de reais que a incapacitaria de honrar os seus compromissos. Os próximos investimentos são as CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, e as CRAs, Certificados de Recebíveis Agrícolas. Esses ativos são emitidos por instituições securitizadoras, com o objetivo de financiar a compra de recebíveis de construtoras do setor imobiliário e de produtores do setor agrícola. Vamos supor que uma construtora vendeu na planta todos os seus apartamentos financiados. Ela vai receber esses valores ao longo dos anos, mas ela precisa de dinheiro agora para construir e arcar com todas as suas despesas. Então, a construtora ela procura uma securitizadora para vender por um valor menor, porém à vista, o direito de todos esses recebíveis ao longo dos próximos anos. Então, a securitizadora utiliza o dinheiro investido nas CRIs para comprar à vista o direito desses recebíveis. Assim como as LCIs e LCAs, as CRIs e CRAs também possuem um incentivo fiscal por meio da isenção do imposto de renda. Porém, não possuem uma proteção para o investidor. O risco está associado à capacidade de pagamento dos recebíveis pelos seus detentores. Vamos ver aí na tela alguns exemplos de CRIs e CRAs. E por fim, a última opção de investimento em renda fixa, as letras financeiras. Elas são emitidas por instituições financeiras com o objetivo de financiar as suas atividades de longo prazo. A tributação segue a tabela regressiva do imposto de renda e esta opção não possui nenhum tipo de proteção para o investidor. Todos os investimentos que falamos até aqui, exceto as letras financeiras, possuem um valor mínimo para começar a investir muito baixo. A partir de 30, 50, 100 reais, R$1.000, você já começa a investir nas opções que falamos até aqui. Porém, a letra financeira possui um valor inicial de investimento de R$50.000. Por isso, não é uma alternativa tão comum no meio de pessoas físicas, mas sim muito utilizado no meio institucional. Vou colocar aí na tela alguns exemplos de letras financeiras para vocês conhecerem. Está aí também na tela a tabela resumo com todas as opções de investimento da renda fixa agrupadas por risco. E para finalizar, a taxa utilizada para acompanhar e comparar a performance da rentabilidade de nossos investimentos na renda fixa, ou seja, o nosso benchmark, é a taxa CDI. E no próximo vídeo vamos mostrar na prática como escolher a melhor opção de investimento na renda fixa e aplicar o seu dinheiro. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e não esqueça de compartilhar com seu amigo. E caso tenha alguma dúvida ou sugestão, deixe abaixo nos comentários. Forte abraço e até a próxima!